Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo é de análise para a próxima partida do Botafogo. Quarta-feira, 20 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Botafogo e Brasiliense em confronto válido pela Copa do Brasil 2023. Jogo eliminatório, segunda fase e um jogo muito perigoso. A equipe do Brasiliense, na primeira fase, eliminou o Atlético de Minas Gerais, que a gente já percebeu que é uma boa equipe. Inclusive, o Atlético ontem venceu o Atlético Mineiro por 1-0. E eu assisti o jogo entre Atlético e Brasiliense e também assisti o jogo Brasiliense e Goiás para estudar um pouquinho sobre a equipe do Brasiliense, trazer informações mais precisas para vocês que acompanham aqui o canal do Medeiros, em termos de escalações, em termos táticos, como é que costuma jogar a equipe do Brasiliense, o que o Botafogo precisa fazer. Então, depois de ter assistido aí um pouco do Brasiliense, eu vou fazer esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo aqui para comentar com vocês o que esperar do Jacaré contra o Botafogo. Primeiro vamos falar do Botafogo, o Botafogo que está muito pressionado, o Luiz Castro realmente está aí balançando no cargo, recebeu um voto de confiança da diretoria do Botafogo, tem motivos inclusive para ele ser demitido, mas o Botafogo resolveu ainda acreditar no trabalho, mas sabe que se for eliminado nessa segunda fase da Copa do Brasil para o Brasiliense, fica uma situação insustentável e provavelmente ele seria demitido. Mas o torcedor do Botafogo não quer ouvir na palavra eliminação. Já não basta o sufoco que foi contra o Sergipe, aquele gol que o Botafogo fez no último segundo de jogo que classificou a equipe para essa segunda fase. Dessa vez o jogo vai ser no Kleber Andrade, torcida muito maior do Botafogo. O jogo é com o mando do Botafogo, mas a gente sabe que o estádio Newton Santos não está disponível. O Botafogo poderia ter colocado esse jogo na Ilha do Governador, em Volta Redonda, mas preferiu levar o jogo para o Espírito Santo. Então eu tenho certeza que a torcida capixaba vai comparecer em bom número, apesar dos ingressos aí com valores bastante altos, ingressos aí acima de R$100, cara. Porra, é uma sacanagem o que esses caras fazem com o torcedor de fora do estado do Rio, né, cara? A gente sabe que poucas vezes o Botafogo joga como mandante no Espírito Santo e aí aproveitam para colocar o ingresso aí nesse valor absurdo. Mas não tem jeito, assim, eu tenho certeza que você que tem condições, quem não tem condições de pagar esse valor, eu entendo, a gente sabe muito bem que não é só o valor do ingresso, é o valor do deslocamento, é o valor do transporte, né, público, o valor da gasolina, ou o valor do Uber. Chega lá, você vai tomar um refrigerante, uma cerveja, comprar um lanche, aí para você ver um jogo do Botafogo, você gasta quase R$500, cara, é um absurdo isso. É um absurdo o valor do ingresso nesse valor aí que está para esse jogo de quarta-feira contra o Brasiliense no Kleber Andrade. Mas enfim, vamos falar do jogo também, né? O Botafogo que deve ter o retorno aí do lateral esquerdo Marçal, que está liberado para jogar a Copa do Brasil. Então a tendência é que o Luiz Castro volte à formação normal dele e esqueça aquela loucura que ele fez, aquele ato desesperador que ele teve contra a Portuguesa de ter colocado 3 zagueiros, 3-4-3, com o Vitor Sá e Carlos Alberto jogando de ala. Enfim, aquela loucura. Eu tenho certeza que aquilo foi um apagão geral no Luiz Castro, né? Sei lá, num ato desesperado, tentou fazer uma mudança que não surtiu efeito, pelo contrário, ficou pior ainda, e o Botafogo fez uma partida realmente muito abaixo contra a Portuguesa e acabou perdendo, sendo eliminado do Carioca. Então, com a volta do Marçal, lateral esquerdo, e também a volta do Tiquinho Soares, o nosso atacante titular, o Botafogo deve entrar em campo novamente com a sua formação habitual. E também existe a possibilidade do Eduardo, que está voltando de lesão, ser relacionado para essa partida, tá? O Eduardo era titular absoluto do Botafogo no ano passado. A gente não sabe ainda por questão de ritmo de jogo se ele já entra como titular, acredito que não. Acredito que se ele for relacionado, ele vai ficar no banco de reservas. E também o Di Plácido, lateral direito do Botafogo, contratado junto ao Lanús, também deve ser relacionado para essa partida.
a expectativa é que o Di Plácido talvez possa entrar até como titular, porque a situação na lateral direita do Botafogo realmente é uma situação assim lamentável, né? Quem tá entrando ali realmente não está agradando. Para ter noção, o JP Galvão, que foi quem jogou contra o Resende, foi o jogador que mais agradou ali. Ele não fez nenhuma partida brilhante, mas só de não ter feito besteira, ele já agradou a boa parte da torcida naquele jogo contra o Resende. Então a gente vai ver se ele vai entrar com o JP Galvão ou se ele entra com o Di Plácido logo de titular. Fato é que Daniel Borges realmente não está com prestígio com a torcida, com ninguém. E o Rafael, né, que é lateral direito do Botafogo também, está numa situação complicadíssima aí, foi expulso, né, contra o Vasco e também a torcida contra o Sergipe, ele foi muito mal contra o Sergipe. Então assim, a torcida do Botafogo também não quer ouvir falar do nome do Rafael, pelo menos por enquanto. Mas vamos ver o que o Luiz Castro vai fazer aí. Tomara, cara, que o Luiz Castro não invente uma outra situação, porque ele tá balançando muito no cargo, cara. Se ele inventar uma outra tática, inventar uma outra situação que o Botafogo realmente entre em campo jogando mal de novo e o Botafogo acabe sendo eliminado da Copa do Brasil, eu acho que chega ao fim a história aí de um ano do Luiz Castro com o Botafogo, porque ele teve aí realmente mais uma chance que eu tenho certeza que 90% dos clubes brasileiros não dariam essa chance que o Luiz Castro está tendo. Muitas equipes, muitas diretorias já tinham demitido o Luiz Castro pelo que ele fez aí, Botafogo sendo eliminado do Carioca, um vexame inacreditável. Mas vamos torcer para o Luiz Castro conseguir dar uma volta por cima, né? Ninguém aqui como botafoguense vai torcer para o Botafogo perder para o Brasiliense, claro que não, a gente quer vencer e vamos torcer para o Luiz Castro dar a volta por cima, já que ele é o treinador, não tem jeito, tomara que ele faça a melhor escolha possível, o Botafogo vença o Brasiliense, né? É isso que a gente espera. Mas o Brasiliense promete aí dificultar a vida do Botafogo, foi isso que o Brasiliense fez com o Atlético, né? Se classificou, foi 1-1 a partida, porém eu disse que eu vi essa partida, o Atlético merecia muito passar, muito mesmo, né? O goleiro do Brasiliense, Sucuri, o nome do goleiro, né? É um nome peculiar, né? E fez milagres nessa partida, agarrou muito e o Atlético acabou sendo traído no final da partida com um balaço de fora da área, um golaço do Brasiliense, e aí depois ficou difícil de virar a partida. Até conseguiu empate, mas não tinha mais tempo para conseguir virar a partida o Atlético, e aí foi eliminado, o Brasiliense passou. Na partida contra o Goiás, eu vi essa partida, o Goiás é um time, né, de Série A de Campeonato Brasileiro, né? O jogo foi 0-0 e o Brasiliense conseguiu se defender muito bem. Tá aí uma das situações que eu queria falar com vocês aqui. O Botafogo vai enfrentar um Brasiliense que sabe se defender, né? O Brasiliense não é uma equipe muito técnica, deu para perceber que tem diversas limitações, sinceramente, mas é uma equipe que, se defendendo, geralmente consegue neutralizar aí os ataques, né? Claro que não consegue o tempo inteiro, até por isso toma os gols, né? Para você fazer um gol, a outra equipe precisa falhar de alguma forma, mas não é uma equipe que fica exposta, o Brasiliense, não é. É uma equipe que consegue se fechar e consegue aí realmente tomar poucas pressões e poucos momentos de vulnerabilidade. E o Botafogo vai precisar, principalmente, jogar com o emocional, coisa que a gente vem pedindo há bastante tempo. Se a gente começa um primeiro tempo onde o gol não sai, eu fico muito preocupado como é que seria esse segundo tempo, porque o Brasiliense vem com a proposta de se defender contra o Botafogo, de fechar a casinha e tentar sair no contra-ataque. Tenho certeza que essa é a proposta do Brasiliense, diferentemente do que foi o Sergipe. O Sergipe não. O Sergipe veio para cima do Botafogo porque o Sergipe estava muito organizado e manteve a sua estratégia da Copa do Nordeste e também do Campeonato Sergipano. A equipe do Sergipe joga daquela forma, vai para o ataque. Essa é a diferença do Sergipe para o Brasiliense. O Brasiliense não, já é uma equipe que explora mais o contra-ataque, é uma equipe que se defende mais.
E o Sergipe, ao contrário, é uma equipe que vai para o ataque e tenta sufocar a equipe adversária. Talvez por isso o Botafogo tenha sido tão surpreendido pelo Sergipe. O Botafogo esperava talvez que o Sergipe fosse esperar um pouco, ficar ali no contra-ataque. Não, o Sergipe foi para cima do Botafogo e jogou muito mais que o Botafogo, inclusive. O Brasiliense deve entrar em campo, e eu vou passar para vocês a escalação do Brasiliense aqui. Sucuri no gol, e aí 4-4-2, tá? Essa é a formação do Brasiliense. Caetano, Railon, Gustavo Henrique, Goducho, meio campo, Radamés, aquele mesmo, cria do Fluminense, Gabriel e Tartá. No ataque, Tobinha, Yuri Mamute e Luquinhas. Aliás, só uma situação aqui, Gabriel e Zotti são jogadores que às vezes entram como titular, o outro às vezes entra como titular. O Zotti é o camisa 10 da equipe. O Gabriel geralmente entra no segundo tempo. Nas últimas partidas, o Zotti foi o titular. É um jogador que é o camisa 10, é o jogador que encosta no Yuri Mamute. Yuri Mamute, que é ex-jogador do Botafogo, jogou aqui em 2014. Né? Lembrando que nesse time do Brasiliense aqui, ainda no banco, tem o Hernani Brocador, tem aí o Chiesa, ex-atacante do Botafogo também, tem o Zé Love, cara, ex-atacante do Santos, aquela coisa toda. Tem muitos jogadores experientes, mas que não estão como titular, estão na reserva, né? Os titulares são jogadores mais jovens, e eu destaco 2 jogadores aqui. O Tartá é um camisa número 8, que a bola sempre passa por ele. Iniciou a jogada, toca a bola no Tartá. É assim que funciona a equipe do Brasiliense. O Tartá é um jogador que consegue fazer essa ligação da defesa e o ataque. E o Zotti, que é o camisa número 10, é o jogador mais técnico da equipe. É um jogador que realmente bate faltas, bate escanteios, e é o jogador que tenta municiar o Yuri Mamute, que é o atacante do Brasiliense. De resto, cara, assim, eu preciso ser sincero e dizer que é uma equipe que é muito limitada tecnicamente. Realmente é uma equipe que falta ali um pouco de habilidade realmente para essa equipe do Brasiliense, mas o Botafogo está jogando muito mais do que só a questão técnica. O Botafogo está jogando com a questão psicológica, com a questão emocional, e o Botafogo realmente vem numa fase muito ruim. Então não consigo dizer para vocês que vai ser um jogo fácil. Não acho que vai ser. Vai ser um jogo que o Botafogo realmente vai ter que se superar, muito por conta da parte psicológica, muito por conta do trabalho do treinador do Botafogo, que não está num bom momento. Realmente está muito mal, está muito ruim, e se a gente for colocar lado a lado os jogadores do Botafogo com os jogadores do Brasiliense, todo mundo poderia virar e falar assim: o Botafogo é muito favorito. Mas a questão psicológica, como entra bastante em campo, e o trabalho do treinador do Botafogo muito contestado, faz com que o Botafogo precise se superar nessa partida para que volte a ter confiança, né? Vamos ver como é que vai ser essa partida. Não consigo virar e falar para vocês, vou repetir, não consigo virar e falar que vai ser um jogo fácil. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas o Botafogo tem a obrigação de vencer essa partida. A gente está falando de um clube de Série A enfrentando o Brasiliense, que está nas divisões inferiores. Nem na Série B o Brasiliense está, né? Então, o Botafogo precisa impor o seu futebol, impor a sua camisa, impor os seus jogadores, impor a sua tática. Está jogando em casa e precisa vencer, né? Eu estou com um discurso aqui mais comedido, eu estou com um discurso aqui mais cauteloso. Por quê? Porque isso tudo também era para ter feito contra o Sergipe, contra o Portuguesa, contra outros clubes que o Botafogo não conseguiu fazer, porque o Botafogo realmente está num momento muito difícil, um momento muito ruim, um trabalho do treinador que não está acontecendo, e o Botafogo foi eliminado de Campeonato Carioca, quase eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, e a gente não consegue virar aqui e falar que o Botafogo é favorito, apesar de ter um time melhor, na minha opinião. O trabalho do Botafogo não dá essa confiança pra gente, tá bom? Então é isso, vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira e a gente vai conversando mais sobre esse jogo. Um abraço e até a próxima.